Paz do Senhor, meus amados irmãos, um ótimo dia a todos. Nós estamos aqui nessa manhã para meditar a respeito da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Tema da nossa segunda lição, né, dessa nova revista do segundo trimestre de 2020, que fala sobre a igreja eleita. Toda a lição baseada na carta de Paulo aos Efésios. Aqui, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nosso textual está em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, ela se encontra em Efésios, capítulo 1, versículos 3, 4 e de 9 a 14. Vamos ler. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, esse é o textual, essa é a leitura bíblica em classe. E o objetivo da lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Esclarecer. Então, Deus planejou de antemão conceder bênçãos espirituais aos seus eleitos. Quem são esses eleitos? Todo aquele que crê em Cristo, né? Ele é o eleito, ele é o escolhido, né? Ele é um escolhido de Deus, né? Todos aqueles que creem em Cristo, né? A qual ele elegeu antes da fundação do mundo, para que esses fossem santos e irrepreensíveis diante dele. Deus, na eternidade passada, efetuou um plano de redenção para toda a humanidade. Por quê? Primeiramente porque Deus não está preso, ele não está limitado ao tempo. Então, ele já sabia que caminho tomaria o ser humano que ele criou. Antes da fundação do mundo, na eternidade passada, Deus planejou a redenção. Ou seja, o que é redenção? A libertação do homem, né, daquilo que o escravizava, que era o pecado, através do pagamento de um preço. Esse preço é o sangue de Jesus Cristo, né? É através do sacrifício de cruz de Jesus que a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, né?
todas as nossas iniquidades, né? Pelas suas pisaduras ou pelos seus machucados, nós fomos sarados. Então, todo a culpa, né, todo o peso do pecado de toda a humanidade, Jesus Cristo, né, na sua obra de redenção, cumprindo o plano do Pai, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Então, todos aqueles que se aproximam com fé, né, de Jesus Cristo, da sua palavra, do Evangelho, né, da salvação, eles têm todos os seus pecados perdoados, né, e a sua vida redimida, liberta da escravidão do pecado. Essas bênçãos revelam a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. O plano da salvação, arquitetado pelo nosso Criador, é algo incomensurável. Em Cristo, ele estava reconciliando consigo o mundo. Essa é uma doutrina gloriosa que revela o imenso amor de Deus. Devemos nos alegrar por isso, pois em Cristo fomos eleitos para desfrutar desse maravilhoso plano. Então, o plano de Deus foi para a salvação, para a redenção, para libertar o homem da escravidão do pecado. Por quê? Porque quando o homem peca no Jardim do Éden, né, ali todos os seres humanos, a partir de Adão, eles não somente passam a morrer por causa do pecado, mas o pecado, né, a sua natureza carnal, ela passa a dirigir, né, o homem sem Cristo. Efésios 2, de 1 a 3, diz assim, olha, e vos vivificou, estando vós mortos em pecados e ofensas, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Por que eu estou falando aqui do homem que não foi regenerado? Né? Porque para trazer à tona a grandeza e a riqueza das bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. Pois se o plano de Deus foi para a salvação do homem, né, a obra de Cristo, né, na cruz do Calvário, né, pagando o preço de todos os pecados de todos os homens, nos oferecendo redenção, né, nos oferecendo regeneração, nos oferecendo salvação. Essa obra teve um alto preço. E a partir desse plano, dessa obra e da ação diária, cotidiana do Espírito Santo nas nossas vidas, nós gozamos de todas essas bênçãos aqui. Então, eu creio que o valor dessas bênçãos pode ficar melhor ressaltado quando nós comparamos com quem nós éramos, com o que é a vida do homem sem Deus. Então, esse texto de Efésios 2, de 1 a 3, ele vai falar, primeiramente, o homem sem Cristo, ele está morto em ofensas e pecados. Ele está morto, separado de Deus, morto espiritualmente, separado de Deus. Morte é separação. E morte espiritual significa que esse homem não tem comunhão, né? Ele está separado da vida de Deus e preso, né? Escravizado
por seus pecados. Paulo vai dizer em Romanos 7,4, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, ou seja, escravizado debaixo do pecado. Né? E aqui o texto vai dizer que essas pessoas, ou que nós mesmos, antes de vir a Cristo, de receber essa abundante graça, essa redenção, esse favor imerecido, né? Nós mesmos, meus amados irmãos, nós nos encontrávamos, nós andávamos fazendo a vontade dos pensamentos e também os desejos da nossa carne, ou seja, os desejos da nossa velha natureza. E éramos filhos da ira como os outros também, ou seja, estávamos afastados de Deus. Tínhamos ofendido a Deus. E éramos alvo, né, de uma certa maneira, da ira de Deus, né, por causa dos nossos pecados. Mas em Cristo, nós que estávamos longe, agora estamos perto. Nós fomos reconciliados com Deus mediante ao seu plano e a obra de Cristo na cruz, né, do Calvário, a obra de redenção para nos remir, né, de toda a iniquidade, de todo o pecado, né, de toda aquela dívida, né, que nós tínhamos impagável com Deus. Então Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. E Deus foi quem projetou tudo isso, nos reconciliando consigo mesmo. Nessa lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar o plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, meus amados irmãos, Paulo, diante da revelação, da grandeza do plano divino, da grandeza e da riqueza, da sublimidade, ou seja, da excelência, da perfeição de cada uma dessas bênçãos espirituais, né, que nós temos de Deus em Cristo, ele louva a Deus, ele sente gratidão no seu coração. Então, pensando em quem nós éramos, né, em que situação muitas vezes nossa vida estava quando nós encontramos com Cristo, a nossa vida também deve expressar, né, de uma maneira não só falada, não só cantada, mas com as nossas atitudes nós devemos expressar gratidão a Deus. De onde o Senhor nos tirou, né? Quais eram os nossos pecados, aquilo que nos entristecia, aquilo que era a nossa derrota, aquilo que fazia mal não só a nós, mas aquilo que cercava, né? As pessoas que nos cercavam também eram afetadas pelos nossos pecados. Paulo disse, falando do homem que ainda não é regenerado, que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, ele diz assim, ele fala, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse constantemente eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Ele foi quem nos resgatou da servidão do pecado. E na realidade, todo o crente, nós não podemos nos esquecer, né, de onde Deus nos tirou. Não para que fiquemos remoendo o passado, nos culpando pelo passado, não.
mas para que sejamos edificados, né? Venhamos a lembrar disso de uma maneira que nós valorizemos a bênção e as bênçãos que Deus preparou para nós na redenção. Então, Paulo ele é grato. A nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Essa era a nossa condição. Mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. A doxologia. Doxologia, meus amados irmãos, o autor da lição nos esclarece que do grego doxa, que é glória, e logia, que é palavra, manifestação de louvor e enaltecimento a Deus, através de expressões de exaltamento e hinos. A doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. Então, Paulo, ele, dos versículos 3 até o versículo 14 de Efésios 1, ele faz uma doxologia, um tributo de louvor, uma exaltação, né? Uma ação de louvor ali, engrandecendo e bendizendo o nome de Deus, né? E ao expor os versículos de abertura, o versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade de Deus. Ele começa pela frase: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. E o apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas ao homem. Então, em primeiro lugar, a doxologia, a manifestação de louvor. Paulo ele vem falando das bênçãos de Deus e ele vem louvando a Deus por ter concedido a nós essas riquíssimas bênçãos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ou seja, digno de louvor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena ressaltar que o autor da lição chama atenção para a verdadeira adoração, né? Que realmente foi o que Jesus disse para a mulher samaritana. Dias virão em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim o adorem. Parando para meditar nessa questão da verdadeira adoração, como se dá a verdadeira adoração na vida do cristão? Não é algo simplesmente de palavras, não é algo que eu expresso simplesmente no meu louvor no culto, né? A verdadeira adoração, ela parte de dentro. A Bíblia diz que é com o meu entendimento que eu sirvo a Deus. E o Espírito, ele é essa parte imaterial do corpo que está ligado à razão do homem. A razão do homem, então o racional do homem, né? Então fala aqueles que adoram em espírito, aqueles que adoram a Deus com o seu entendimento, né? Que adoram a Deus no seu interior, né? Não é algo exterior somente. Por quê? Porque exteriormente falando, os fariseus eles adoravam, né, da sua maneira, com as suas tradições, eles alegavam adorar a Deus, mas Jesus os repreendeu dizendo: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão eles me adoram, ensinando mandamentos que são mandamentos de homens. Então, bem profetizou Isaías a respeito de vós, né?
que vocês me adoram só com os lábios. Eles valorizavam o lado exterior, né? Aquela questão do cerimonialismo. E o interior, Jesus sempre dizia, quando encontrava com eles, que estava sujo, cheio de rapina, cheio de coisas más, de coisas que desagradavam a Deus, e eles valorizavam o exterior, mas viviam de uma maneira hipócrita. Então, isso deve chamar a nossa atenção, né? Com todo o nosso coração, nós precisamos viver uma vida que agrade a Deus e a partir do interior, e em espírito e em verdade falar da palavra de Deus. A Bíblia diz em João 17,17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, andar em espírito, com entendimento e andar na verdade, que é obedecendo a palavra de Deus. Então, essa realmente é a verdadeira adoração, né? Ela começa com uma vida que agrada a Deus. A esse louvor Deus recebe. A Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem, que o homem enxerga o que está diante dos seus olhos no exterior, né? Mas que Deus olha para o coração, para o interior. Então nós devemos valorizar, né, a nossa comunhão com Deus. Nós devemos valorizar, né, uma vida que dignifica, que glorifica o nome de Deus. E essa vida começa no nosso cotidiano, na nossa comunhão com Deus, dentro do nosso quarto, no nosso coração, né? Cada um de nós precisa, se quiser verdadeiramente adorar a Deus, precisa primeiro se deixar ser quebrantado, né, no seu interior, e deixar com que o Espírito Santo de Deus venha conduzir as nossas vidas, para que verdadeiramente nós vivamos uma vida que adora a Deus, uma vida que glorifica, que exalta o nome de Deus. Prestemos uma verdadeira adoração. Então, e fala também da bondade ativa de Deus. Paulo, aqui ele vai falar sobre o plano de Deus, ele vai falar sobre a obra de Jesus Cristo, né, que demandou o seu sacrifício de cruz. Ele vai falar sobre a ação cotidiana do Espírito Santo de Deus, quando nós somos selados, quando nós cremos na palavra da verdade e nos tornamos propriedade de Cristo, e ele passa a nos instruir, a nos ajudar, a testificar quem nós somos e também nos conservar, né? Nos ajudar a trilhar esse caminho de perseverança até que nós tomemos posse da plenitude daquilo que Deus tem preparado para nós. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, de 1:3 a 14. Tais como: Deus nos elegeu para sermos santos. A Bíblia diz que, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, essa é uma das bênçãos espirituais. Deus nos elegeu, né, antes da fundação do mundo, para que cada um de nós, né, os seus eleitos, os seus escolhidos, né, fossem santos e irrepreensíveis. A escolha de Deus é todo aquele que crê em Cristo é um escolhido de Deus, né? E de forma bem simples, né? Nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. A Bíblia diz que as nossas justiças são como o trapo de imundícia. Ninguém consegue por si mesmo esse mérito de ser santo.
tudo isso provém de Deus, né? Que quando Jesus Cristo paga o preço, né, dos nossos pecados na cruz do Calvário, morre, ressuscita e nós cremos nele, automaticamente todos os nossos pecados são perdoados e Deus comunica a natureza divina dele, que é santa, né? Que não é pura, é santa, né? A nós. Então, essa santidade é posicional. É por estarmos em Cristo, nós somos santos. Por quê? Porque o caráter de Jeová, o caráter de Deus, age sobre tudo que lhe é consagrado, né? Sobre tudo que é dele. Então, seja no Antigo Testamento, as coisas que faziam parte do culto do templo eram santas. E hoje, os servos de Deus, aqueles que receberam a graça de Deus, né? A presença do seu Espírito, eles também são santos. Então, o caráter de Deus age sobre tudo que é dele, né? Sobre tudo que lhe é consagrado. Também ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Filhos de adoção por Jesus Cristo. Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção. E isso através, né, da fé em Cristo, né? O Jesus Cristo, ele é o primogênito entre muitos irmãos. E isso tem uma finalidade muito grande. Ela fala sobre o propósito de Deus para nós seres humanos. Quando nós caímos ali, o homem caiu no Jardim do Éden, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus nas suas criaturas passou a ser desfigurada. Criatura por quê? Porque o homem, agora, depois de Adão, quando ele nasce, ele precisa agora passar por um processo para ser filho, né? Ele foi criado por Deus, mas para ser filho, João 1,12 diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora nós somos filhos de adoção. E Romanos 8:29 vai dizer que o propósito maior dessa filiação é que todos nós venhamos a ser semelhante ao seu filho, né? É que cada um de nós cristãos, né, venhamos cada dia nos parecer mais com Jesus Cristo. Por quê? Porque em Cristo a imagem de Deus em nós, ela é aperfeiçoada, ela é recriada, né? Nós somos cada dia mais parecidos, né, com o nosso Criador. Porque quando nós parecemos cada dia mais com Cristo, né, a ação do Espírito Santo, a nossa entrega, o propósito de Deus para nós, cada dia mais essa imagem de Deus vai refletir e vai impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o mundo precisa de pessoas que pareçam com Cristo. O mundo precisa que nós venhamos assumir o nosso lugar e com fervor, nessa hora tão difícil, né, para toda a humanidade, que nós venhamos trazer uma mensagem de esperança, de fé, né, que nós que temos comunhão com Deus, né, e nos parecemos com Jesus Cristo, venhamos a ter compaixão daquelas pessoas que estão perdidas no mundo, daquelas pessoas que estão como ovelhas desgarradas, daquelas pessoas que estão sofrendo. Pois a Bíblia diz que quando Jesus via, né, pessoas em situação de sofrimento, o seu coração se movia de íntima compaixão. E essa é uma bênção. Deus nos tornou
nos predestinou para sermos filhos de adoção. E isso tem um propósito, né? Que Jesus Cristo seja o primogênito, que Jesus Cristo seja ali o que tem toda a preeminência, né? Aquele que tem que é o modelo, né? Para que todos nós, filhos de Deus, venhamos a ser semelhante ao seu Filho. Mais bênçãos nos fez agradáveis a si. Nos fez agradáveis a si no amado. Fala de reconciliação. Fala de reconciliação. Pois nós sabemos que antes de vir a Cristo, né, existia uma ofensa que o ser humano tinha feito a Deus. E agora o próprio Deus nos fez agradáveis a Ele no amado. Por quê? Porque toda aquela culpa, toda aquela ofensa foi na obra de Cristo, na obra da redenção que Ele realizou, morrendo por nós, morrendo pelos nossos pecados. Ali Deus fez cair sobre Ele toda a iniquidade. Ele pagou o preço, morreu, ressuscitou e agora toda essa culpa ela foi expiada, né? A expiação significa, ela tem um termo que ela significa em tornar um só, e trazer para um acordo, de maneira que dois se tornem em um. Então a expiação, né, que foi feita por nós, nos uniu de tal maneira a Deus, né, que já não há mais ira, já não há mais ofensa, tudo isso foi perdoado, tudo isso foi apagado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele nos acolheu por sua vontade redentora. Revelou-nos a palavra da verdade. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós entendemos a palavra, quando nós abraçamos a palavra, né? Deus nos iluminou para que nós entendêssemos o Evangelho. E ainda garantiu a validade da promessa, nos dando do seu Espírito que age em nós para que nós tomemos posse de tudo aquilo que Deus tem nos prometido. Então, grandes são as bênçãos espirituais. Deus planejou a nossa redenção quando nós éramos escravos, antes da fundação do mundo, e nós como escravos ali, né, no pecado, mas Deus já havia planejado. Em Gênesis 3,15 ele diz, olha, da semente da mulher virá um que vai pisar na cabeça da serpente, que vai pisar, né, no mal, né, naquilo que fez o homem tropeçar, cair, né, se afastar da sua plena comunhão que tinha com Deus. Então, o homem ali no pecado, Deus planejou. O seu Filho, Jesus Cristo, veio e, em amor, né, a Bíblia diz que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele veio, ele sofreu, ele foi humilhado. A Bíblia diz em Isaías 53 que como um de quem os homens escondiam o rosto. Nós não fizemos dele caso algum, né? Mas nós reputávamos ele por ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz essa reconciliação, essa paz com Deus, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, nós fomos sarados. Então, é uma grandeza a obra, né, e o plano, a obra da redenção por nós. E além disso, ele colocou em nós da sua presença. Jesus disse, olha, se alguém me amar, guardará minha palavra, e eu me manifestarei, e o meu Pai o amará, e eu me manifestarei a ele, e nós viremos e faremos nele
morada. Então, e ainda depois da obra feita por Jesus Cristo, Deus nos envia do seu Espírito Santo para que cotidianamente essa obra da redenção que foi realizada, né, que nós aceitamos em Cristo, ela seja completada, ela seja a cada dia nós perseveremos, né, nessa fé, e a cada dia nós venhamos a perseverar até o fim, de maneira que nós tomemos posse de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, né, de toda a plenitude. Uma vida cristocêntrica nesse mundo. A nova condição. Tem mais um tópico aqui. A nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada na cruz do Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão. Então vamos ler aqui Hebreus 5:9, que é onde fala da expressão em Cristo, que nós somos abençoados a partir da pessoa de Jesus, que tudo foi criado por Ele e para Ele, todas as coisas subsistem por Ele, e também Hebreus 5:9, que vai falar da redenção. E sendo Ele versículo 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo Ele consumado, veio a ser a causa da eterna redenção para todos os que lhe obedecem. Então, a Bíblia diz que, sendo ele consumado, aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A Bíblia diz também em Marcos 10:45 que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso fala da redenção, da obra de redenção. E estar em Cristo começa quando a quem está em Cristo nova criatura é. Nova criatura, nova criação. Fala de novo nascimento. É aí que começamos a estar em Cristo. Mas estar em Cristo é muito mais só do que nascer de novo. Pois nós sabemos que muitas pessoas que nascem de novo, hoje, infelizmente, podem não estar em Cristo. Estar em Cristo demanda comunhão, né? Estar em Cristo demanda estar na mesma esfera, né? Na comunhão mesmo, na intimidade com o Senhor, sendo realmente habitação do Espírito Santo de Deus. Pois nós sabemos que mesmo nós tendo recebido o Espírito Santo de Deus, alguns o entristecem a ponto de hoje a sua ação ter se esfriado dentro da vida de algumas pessoas. Então, nós estamos em Cristo a partir do momento da conversão e somos abençoados em Cristo, né? Quando estamos em Cristo, em comunhão com Deus, né? Todas essas bênçãos são derramadas sobre nós. Isso é o oposto da vida antiga em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo não andamos mais em trevas, mas como filho da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios da redenção. Então, é aquilo que nós falamos, né? A vida daquele que está em Cristo, ela é uma vida não de trevas, mas ele anda na luz, ele anda em comunhão com Cristo, ele anda em comunhão com seu Filho, ele anda em comunhão com os filhos de Deus, né? Ele está em Cristo, né? Diferentemente daquele que está em trevas, no pecado, né? Não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram
os seus olhos. Esse não pode receber dessas bênçãos espirituais. Então, as bênçãos que nós recebemos de Cristo, elas nos possibilitam andar numa nova vida. Numa nova vida. E por isso devemos ser gratos a Deus. Uma vida cristocêntrica nesse mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor da sua glória. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara, por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Então, a revelação do mistério. Paulo vai dizer em Efésios que no versículo 8, ele diz que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo. Ou seja, ele revelou, né, aquilo que estava oculto, né, no passado, né, que durante muito tempo, durante séculos e séculos, esse plano de Deus não foi possível aos seus santos enxergar. Pedro vai falar que os profetas eles profetizavam inquirindo, né, questionando, perguntando em que tempo, acerca de que tempo, aquelas coisas que o Espírito de Cristo, né, lhes revelava, indicando aquelas coisas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que Paulo está falando de uma coisa que no passado não era possível que os servos de Deus enxergassem. Né? Que os servos de Deus enxergassem todo esse mistério, né, da sua vontade. E essa vontade, esse mistério da sua vontade, ele envolvia diretamente a salvação de todos os homens. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a vontade divina, revelada segundo o seu beneplácito. Isto é, de acordo com o que lhe agradara fazer por seu amor e misericórdia. Então essa vontade divina, ela foi revelada segundo aquilo que lhe agradou fazer. E em Romanos 9:15, a gente pode entender um pouco com esse versículo. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Né? Aqui está falando da vontade divina que Deus faz como Ele quer, como no caso de Esaú e Jacó. Né? A Bíblia diz que não tendo eles nascido, nem feito bem, nem feito mal, né? Para que o propósito segundo a eleição ficasse firme, né? Ele diz, amei a Jacó e odiei a Esaú. Então, como que o vaso, né? O vaso vai dizer ao oleiro o que fazes, né? Como que alguém pode questionar a vontade de Deus? Ele é Deus, ele faz como ele quer. Ele disse a Moisés que ele teria misericórdia de quem ele tivesse misericórdia, né? E
esses são coisas inquestionáveis, porque Deus ele faz como que ele é dono de tudo, né? Foi ele quem criou. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, essa vontade divina, ela foi de acordo com o que lhe agradou, com o que ele decidiu, né? Por seu amor e misericórdia. E ele decidiu pela nossa salvação. Ele decidiu salvar a todos os homens, entregando seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. E agora todos os homens, porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos. Né? Que todos os homens sejam salvos. Paulo fala para Timóteo. Então, Deus, ele ama. E ele ama tanto que sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que em tudo o Filho tivesse a preeminência. Então toda essa vontade, todo esse desígnio de Deus foi executado na pessoa de Cristo. Né? Ele foi o primogênito entre os mortos, né? Para que ele fosse a figura central. Em tudo, Jesus Cristo tivesse a preeminência, porque o propósito de Deus, a culminação desse propósito é que Cristo esteja no centro e todas as coisas venham a ser congregadas, tudo venha convergir nele. Né? Ele é e ele será a autoridade, né? É aquele que governará, né? Todas as coisas estarão sujeitas debaixo dos seus pés. Então, Deus realizou como quis. A plenitude dos tempos, Paulo revela que o plano divino é convergir todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste por ele. Então implica dizer que céus, terra, porque a Bíblia diz que tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quando houve a ruptura, né, do homem, por exemplo, né, da comunhão do homem com Deus por causa do pecado, né, já no plano de redenção, né, o fim desse plano é que todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, venham a convergir, né, a congregar-se, né, a ser atraída, a ser reunida, todas ao redor de Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terras, estarão submissos à autoridade de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente. E essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Então, não quer dizer, no entanto, que todos os homens serão salvos por causa disso, né? Mas apenas aqueles mesmo que se curvarem e reconhecerem o senhorio de Cristo e receberem a Ele como seu Salvador, né? E crerem nele, né? A gente sabe que a dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente estabelecido e determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então é no tempo de Deus, né? Kairos. Não é o tempo cronológico que vai definir, mas é no tempo exato que Deus preparou para que isso acontecesse. Quando Jesus vai assunto aos céus, um dos discípulos pergunta: Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel, o reino a Israel? Né? E ele diz: não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai determinou pelo seu poder. Mas vocês vão receber virtude agora.
Então, isso é algo determinado por Deus. No tempo de Deus, Jesus Cristo vai reinar, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os inimigos estarão debaixo da planta dos seus pés. E ele reinará sobre tudo e sobre todos. E nós reinaremos com ele. Aqueles que creram nele, aqueles que participaram, que creram na sua redenção, que creram que Jesus Cristo, né, que somente por meio dele, do seu sacrifício de cruz, é que o homem pode alcançar libertação do pecado, salvação da sua alma, né, e verdadeira liberdade e comunhão com Deus. Esses reinarão com ele nesse tempo. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios. A igreja. Paulo muda o nome para nós, ele e os judeus, para o vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica que, igualmente, o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. 1 Pedro 2,12. 1 Pedro 2,12 vai dizer assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, o apóstolo enfatiza que aquelas bênçãos não eram só para os judeus, né? Mas eram para os judeus e gentios no geral, era para a igreja, né? Para todos aqueles que estão em Cristo. E o propósito da eleição, né? O porquê Deus nos escolheu para ser santos e irrepreensíveis, né? Foi para a glória do seu nome. Então, na verdade, ele fez todas essas coisas para a glória do seu nome, para que o seu nome fosse glorificado. Tanto a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela glorifica o nome de Deus. O plano eterno da sua sabedoria glorifica o nome de Deus. A presença do Espírito Santo, o penhor da nossa salvação, o selo, né, do Espírito Santo, aquilo que demonstra que realmente nós somos propriedade de Cristo, todas essas coisas, elas glorificam o nome de Deus, porque através dessas coisas a sabedoria de Deus é manifestada a principados, a potestades, né? E todos os homens podem entender e conhecer, né, a sabedoria de Deus. E todos os principados e potestades podem entender e conhecer a sabedoria de Deus através do povo que ele remiu, né, da sua igreja, né, naquele povo que ele é especial, aquele povo que ele separou para as boas obras. Então, tudo isso assinala que devemos adorá-lo com palavras e ações, e também influenciar a vida de outros a louvar a Deus. Então, o nosso bom testemunho, a nossa vida, né, com Deus, a nossa vida dirigida pela pessoa do Espírito Santo de Deus, que é o selo, mas é também aquele que nos santifica. 1 Coríntios 6,11 vai falar, olha, e alguns de vós têm sido assim. E ele fala de um monte de coisas, né? Efeminados, fala de adúlteros, fala de outras coisas, mas haveis sido santificados, mas haveis sido
lavados, mas haveis sido purificados, mas haveis sido santificados pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então o Espírito Santo de Deus também opera na nossa vida a santificação. E a nossa santificação, agora eu estou falando da progressiva, não daquela posicional, que é operada em cooperação com o Espírito Santo de Deus, ela leva-nos a glorificar o nome de Deus e impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a Bíblia diz que a luz ela não foi feita para ficar debaixo de um cesto, mas para ser colocada no velador, e onde todos possam ver a luz, né? E um monte, por exemplo, uma cidade em cima de um monte, ela não pode ser escondida. Então, a Bíblia diz que nós devemos deixar que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Não está falando para sair mostrando alguma coisa, né? Como que querendo que todos olhem, mas está falando que nós devemos obedecer a Deus, zelar por ter uma vida de um bom testemunho, porque isso vai trazer pessoas, vai fazer com que pessoas conheçam a verdade através do seu testemunho, através da sua vida, através da minha vida. Se as pessoas puderem enxergar Jesus Cristo em nós, né? Se as pessoas puderem enxergar que Deus é conosco, né? Que a pessoa de Deus age em nós, através de nós, no nosso cotidiano, nós vamos impactar pessoas e plantar sementes tremendas para Deus, né? No coração dessas pessoas. Porque esse é o verdadeiro evangelismo, quando pessoas enxergam, né, a Deus na nossa vida. O profeta Eliseu, certa vez, ele passava por um lugar e uma mulher disse: eis aí o homem de Deus. Vai aí um homem de Deus. E os irmãos conhecem essa história que a mulher fez até um quartinho para que quando ele passasse, ele ficasse por ali. Então, Eliseu, só de olharem para a vida dele, ele tinha a presença de Deus tão forte nele, né? Era tão visível, era tão notória a presença de Deus na vida de Elias, que de longe as pessoas conseguiam enxergar, aquela mulher conseguia enxergar que ele era um homem de Deus. E ele tinha tanta credibilidade, sem nem ter falado com aquela mulher, que eles construíram um quartinho para receber ele toda vez que ele passasse por ali. Né? Que confiança! Olha a questão da credibilidade. Eu sei que eram outros tempos, mas, meus amados irmãos, eles enxergaram em Eliseu um homem de Deus. Que as pessoas possam enxergar na minha e na sua vida que nós somos homens e mulheres de Deus, né? E que isso venha a redundar, né, em salvação de almas, porque a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E muitas pessoas, elas estão esperando serem impactadas, né, com o meu e com o seu testemunho. Eu falo de mim, né, que muitas vezes enxergo que o meu testemunho no meu trabalho poderia estar sendo mais impactante, né, e o Espírito Santo vai nos constrangendo a esse tipo de coisas, né? O meu testemunho em alguns lugares precisa ser mais forte, né? Eu preciso deixar que o Espírito Santo de Deus me conduza para que as pessoas comecem a enxergar Jesus Cristo tão forte na nossa vida que o temor de Deus nasça no coração delas, né? Então, Deus não somente quer que nós adoremos, mas que a nossa adoração seja com ações, que levem outras pessoas à fé nele. Falando do Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano de salvação idealizado pelo Pai. Esse é o último tópico.
O selo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo desempenha um papel fundamental, né, na salvação, na vida cotidiana do crente. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Primeiro aqui, o Espírito Santo de Deus, antes de Deus nos selar com ele, antes de crermos, ele já está agindo na vida das pessoas, né? É ele quem leva-nos a sermos convencidos do pecado, do nosso pecado contra Deus, do juízo e da justiça, né? Da justiça de Deus e do juízo vindouro. Então, quando nós ouvimos e cremos, já o Espírito Santo está agindo na nossa vida. E quando cremos no Evangelho da nossa salvação, nós somos selados, né? Deus nos sela com o Espírito Santo de Deus. O selo, como o autor da lição diz, nos tempos bíblicos era sinal de propriedade. Então, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, né, isso fica nítido que nós somos propriedade de Deus. O texto de Romanos 8:9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne. Vocês não estão na sua natureza carnal, vocês não estão andando, né, na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, como nós sabemos que somos de Cristo? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. E aí nós sabemos que nós somos de Cristo. O Espírito Santo de Deus, que Ele deu para todos os que lhe obedecem. A Bíblia diz que se alguém me ama, guardará minha palavra. E meu Pai o amará, eu me manifestarei a Ele, meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Parece que é João 14, lá para o finalzinho. Jesus falando da habitação do Espírito Santo em nós. Acontece na vida de todo aquele que guarda a palavra e que ama ao seu Senhor. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, através do Espírito de Deus, né, nós entendemos a nossa filiação. Né? Nós clamamos Abba, nós clamamos Pai. E versículo 16 de Romanos 8. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, essa é a obra do Espírito Santo, tanto de testificar. Este é o selo. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que nós somos de Cristo. E Ele age nas nossas vidas, e nós sentimos a sua presença, pois Ele é uma pessoa. Né? Veio para nos consolar, veio para nos ensinar, veio para nos guiar. Né? Muitas vezes nos corrige, né? Muitas vezes pode se entristecer, né? Mas nós devemos valorizar essa bênção, que uma das bênçãos, você lembram, da redenção é a habitação, é o selo do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo de Deus, ele tem um papel fundamental de regenerar, né? No novo nascimento, purificar e santificar o pecador. Esse texto de 1 Coríntios 6:11 a gente já de 1 Coríntios 6:11 a gente já até citou. Ele diz assim, de 1 Coríntios 6:11. Um momento. 1 Coríntios 6:11.
E é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então ele está falando aqui, olha, não erreis, os devassos, os idólatras, os sodomitas, os efeminados, os bêbados, os roubadores, não entrarão no reino dos céus. E é o que alguns de vós têm sido, falando para os crentes coríntios, né? Vocês eram assim, mas agora vocês estão sendo lavados, vocês foram lavados, vocês foram justificados, vocês foram santificados, né? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então o Espírito age santificando. É Ele quem convence o homem do pecado, do seu pecado, do juízo, da justiça de Deus. O penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor ou garantia. Ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Ou seja, se nós temos a pessoa do Espírito Santo em nós, nós temos a certeza de que quando nosso Senhor raiar nos ares, nós não seremos decepcionados, né? Se nós temos a pessoa do Espírito Santo em nós, né, ele é o penhor da nossa salvação. Um pastor sempre usava como ilustração de que nós crentes não recebemos asas, né, para voar. Mas quem você acha que vai nos conduzir às alturas para encontrar com Cristo? É o poder que opera em nós, né? É a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então é Ele quem vai nos elevar a encontrar nos ares com o Senhor, né? Ele é o penhor da nossa salvação, né? Enquanto a ação dele na nossa vida, por mais transgressões e erros que possam ter acontecido, enquanto há arrependimento, há esperança. Por quê? Porque a pessoa do Espírito Santo de Deus que opera o arrependimento na nossa vida, ele que está nos convidando, muitas vezes, a abrir o nosso coração, quebrantar o nosso coração, quebrantando o nosso coração, né? E nos levando ao verdadeiro arrependimento, né? Que é o lugar onde cada um de nós muitas vezes precisa passar, né? Para nos achegar mais a Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele garante, ele em nós, ele garante que nós tomaremos posse da plenitude daquilo que Deus tem preparado. Então, é um relacionamento que nós devemos valorizar, pois a Bíblia diz que o Espírito Santo pode ser entristecido, a Bíblia diz que ele pode ser resistido, a Bíblia diz que a ação dele na nossa vida pode se apagar, né? E Davi vai dizer no Salmo 51, não retire de mim o teu espírito, não retire de mim o teu espírito. Então ele sabia da preciosidade, né, da presença do Espírito Santo. Ainda que nós estamos falando de outra aliança, e funcionava de uma maneira diferente, né? O Espírito Santo estava sobre os seus ungidos, sobre Davi. Mas mesmo assim, a iluminação, a revelação, Davi era um profeta, né? Ele disse, Deus fala por meu intermédio. Mas, meus amados irmãos, os irmãos entendem aquilo que foi delegado para Davi, um homem segundo o coração de Deus, para Samuel, para Moisés, isso habita dentro de nós, essa pessoa habita dentro de nós e tem nos guiado, tem nos dirigido, tem nos constrangido, tem nos consolado e nos ajudado nas nossas fraquezas a agradar a Deus e a viver uma vida que exalta o seu nome.
a viver, a ter esperança de que mesmo quando nós falhamos, né, Deus permanece fiel e o Espírito Santo de Deus a todo momento está tentando nos reconduzir, está tentando nos fazer não só reconduzir para o caminho correto, mas aqueles que já têm aprendido a andar, que têm aprendido a cooperar com Ele, Ele está levando para uma profundidade maior. Ele está levando essas pessoas para uma intimidade enriquecida com a pessoa de Cristo. Aquele que nos amou e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, meus amados irmãos, essas são as riquezas do plano de redenção e das bênçãos que Deus preparou que englobam esse plano, né? Essas são as bênçãos que Deus preparou para nós, né? Ele nos elegeu para sermos santos, Ele nos escolheu para sermos filho de adoção por Jesus Cristo, nos predestinou, corrigindo, para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Ele nos deu o penhor do seu Santo Espírito, Ele nos fez agradáveis a si. Agora nós temos, podemos ter intimidade com Deus, livre acesso à pessoa de Deus, e não existe barreira, né, que possa nos impedir de ter essa comunhão. Porque mesmo que o pecado seja uma realidade, uma barreira que esteja impedindo hoje o meu ou o seu relacionamento com Deus, você pode ter certeza, né, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, né, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nós somos o povo da nova aliança. O Espírito Santo de Deus habita em nós, né? E não ensinará mais ninguém ao seu irmão dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor deles. É grande a nossa riqueza e nós não devemos desprezar, mas devemos ser gratos e valorizar, pois nós sabemos, muitos de nós já vivemos no mundo sem Deus e sem esperança, e sabemos, né, o quanto é precioso estarmos em Cristo e temos liberdade e temos a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação nas nossas vidas. E tudo isso foi um alto preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Um domingo como esse, né? Um domingo de Páscoa, há mais de 2000 anos atrás, o nosso Salvador já tinha morrido numa sexta-feira, e num domingo como esse, uma hora dessa, já tinha ressuscitado para a nossa redenção. Então, vamos agradecer a Deus por tudo isso. E que cada dia mais Deus possa nos edificar através da sua palavra, através dessa lição maravilhosa. A paz do Senhor, meus irmãos. Um bom almoço.